Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. O tema de hoje da escola bíblica é sobre o caráter cristão. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender, né, discutir junto. Pode. Vamos lá. Para começar a falar sobre o caráter cristão, precisamos voltar lá no livro de Gênesis, no momento da criação e da queda do homem. Vou pedir para vocês abrirem o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Sabemos que o caráter do ser humano, ele foi corrompido lá no Éden, quando Adão e Eva desobedecem ao mandamento do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá uma ordem ao homem para que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única proibição foi a única proibição feita ao homem, pois como está escrito nesse mesmo versículo, que eles podiam comer de qualquer árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas sabemos que o diabo, que é o pai da mentira, ele enganou a Eva e ela comeu do fruto e deu também ao seu marido. Desse momento em diante, podemos ver a mudança no comportamento e no caráter do ser humano. Podemos ver, logo após eles desobedecerem e comerem do fruto, o conhecimento da nudez, a vergonha, o medo, eles se escondendo da presença de Deus. Vemos o homem culpando a mulher e a mulher a serpente. Vejamos a consequência do pecado. Antes eles viviam nus e não se envergonhavam, pois não existia maldade no homem. Antes eles tinham uma comunhão com Deus, agora eles têm medo e se escondem da presença de Deus. Vemos ele colocando a culpa um no outro e não reconhecendo o seu erro. Então, por conta da desobediência, o pecado entrou no mundo e com isso a mudança no caráter humano. Vejamos, irmão, que tudo que o Senhor fez era bom. Conforme a gente vai lendo o livro de Gênesis, né? Deus fala assim, e fez os céus, a terra, os luminares, e no final ele fala assim, viu Deus que era bom. E no outro versículo ele vai falando isso, né? E viu Deus que era bom. Então tudo que Deus fez era bom. Era bom, né? Então, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus, ele fez um homem reto. Não fez o homem para morrer, mas para ter a vida eterna. Mas o pecado, ele traz a morte, traz a vergonha, traz o afastamento de Deus. E mesmo o homem pecando contra o Senhor, vemos o cuidado de Deus com a sua criação. Que desde o início Deus coloca em prática o plano de salvação, que através de Jesus Cristo temos a reconciliação de todas as coisas. Somente em Cristo temos a vida eterna, pois Ele é o autor da vida. Somente em Cristo que somos justificados, pois o Senhor Jesus nos justificou dando o seu próprio corpo por amor de cada um de nós e levando sobre si todos os nossos pecados. Aqui vemos a mudança no caráter humano. Antes perfeito e após a desobediência, o pecado e a degradação do caráter. Sabendo de tudo isso, vamos agora ver como que o caráter do cristão é formado.
Pessoal, eu estou lendo porque eu tenho uma dificuldade de explicar, de expressar, mas espero que vocês estejam entendendo. E qualquer coisa. E aqui foi o que eu coloquei sobre a queda do caráter. E agora a gente vai falar sobre como que o caráter do cristão ele é formado. Então, se após a entrada do pecado no mundo, o caráter do homem foi deformado, em Cristo ele começa a ser reconstruído. Então, desde o momento em que há arrependimento de pecado, havendo sinceridade no coração e reconhecendo que precisa ser salvo por meio de Jesus Cristo, começamos a mudança do nosso ser através do Espírito Santo de Deus. Não existe arrependimento sem transformação, pois a palavra de Deus nos diz que nós somos a luz do mundo e essa luz tem que resplandecer. Temos que ser diferentes do mundo. A luz de Cristo tem que brilhar nas nossas vidas por meio do nosso testemunho. A gente estava até conversando sobre isso, né? E a irmã Vânia falou, né, que a gente tem que ser diferente, né, do mundo, né? E é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Quando a gente aceita Cristo e estamos na presença de Deus e reconhecemos que a gente precisa dele, né? O Espírito Santo de Deus começa a agir na nossa vida e a gente vai sendo moldado, né? Transformado pelo Espírito Santo de Deus, né? Não é pela nossa própria capacidade, né? Porque se a gente faz uma coisa e acha que é do nossa própria força, né? Aí entra o orgulho, né? E isso não é proveniente de Deus. Então, só Deus que pode mudar o nosso caráter, né? Então, eu coloquei aqui, somente Deus pode mudar o caráter do ser humano. Somente a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas que pode mudar o nosso modo de agir, os nossos pensamentos, a nossa conduta. E precisamos a cada dia nos santificar ao Senhor, colocando em prática todos os ensinamentos e não se esquecendo da palavra da verdade. Como descrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quem achar pode ler, por favor. Efésios, capítulo 4, do 22 ao 24. 4. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Então, despir é tirar roupa, que significa a velha criatura. Tirar o que é mal, as mentiras, as velhas atitudes, o meu eu, que se corrompe pelo desejo da carne. E revestir, que é cobrir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. A santificação, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? É um processo diário, as nossas atitudes, é um processo diário, é a mortificação da nossa carne, do nosso eu, da velha criatura. É viver segundo o Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade do Espírito. E todas as vezes que ouvimos o Espírito Santo de Deus, isso faz com que venhamos crescer espiritualmente. Sabemos que todas as vezes que tomamos uma atitude que é contrária à vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Só que cabe a nós ouvir ou não, né? Só que todas as vezes que ouvimos o Espírito Santo de Deus, isso gera em nós os frutos, né? Que são os frutos do Espírito Santo. Então, eu vou ler aqui Gálatas, capítulo... Pode falar, minha irmã. Então, um pouquinho atrasado por uma parte ali que foi falado
Não, tá. Alô? Então, uma parte que você leu sobre o orgulho, né? E muitas das vezes precisa ter o cuidado de determinadas coisas ser feitas e o orgulho não crescer. Eu não sei se eu vou estar certa. Se eu estiver certa, se eu não estiver certa, por favor, me ajudem a entender. Aí, a passagem que tem, quando Jesus fala para Pedro, para ele caminhar sobre as águas, né? E Pedro ali, ele consegue dar 2 passos, mas ele afunda. Então, de repente, até se diz que a falta de fé, se você tiver, né? Não tem essa passagem de Pedro, que Jesus pede para que ele venha caminhar. O que eu entendi também, quando eu li essa escritura, que ele deu 2 passos, mas se ele conseguisse também caminhar todo o trajeto, eu acho que o orgulho dele também seria muito grande. Ele ia se sentir tão quanto Jesus. Então, eu acho que Deus capacita pelo Espírito Santo, mas que nós estamos limitados. Não como está sendo explicado aí. Não pela nossa força, pela nossa vontade, mas é Deus que conduz. Eu não sei se essa parte aí deu para entender, que eu entendi isso, que ele só deu 2 passos, ele não pôde caminhar mais para que o orgulho não crescesse, porque Pedro era bem aconchegado ali com Jesus, então, para a coisa não criar um clima, né? Então, se eu tiver, eu não sei se eu estou errada, mas foi o que eu entendi sobre essa passagem. O pastor quer falar? Não, quer falar aí? Tá. Não. Pode partir. Bom, vamos lá. Quando eles avistam Jesus andando sobre as águas, aí acham que Jesus é um fantasma, aquela coisa toda, Pedro, ele identificando que é Jesus, ele diz: bom, Jesus, então deixa eu ir até a ti. Tá? Jesus, vem, Pedro, pode vir. Eu vejo da seguinte maneira: não era propósito de Deus, tá, que Pedro afundasse. Tá? Eu não creio assim. Eu creio que Jesus queria que Pedro chegasse até a ele, fosse até o encontro dele. Mas Deus, ele transforma, ele tem essa capacidade de transformar algo negativo na nossa vida e transforma numa lição e que acaba nos edificando. Quantas lições nós podemos tirar desse incidente aí que aconteceu com Pedro? Tá? Podemos tirar, por exemplo, essa lição. Tá? Pedro era um camarada orgulhoso? Muito. Todo mundo sabe disso. Ele entrava naquela disputa com Deus: eu sou melhor do que vocês. Estou lá coladinho com Jesus, eu e ele somos um em carne. Vocês, né? Teve uma discussão braba, né? Que Pedro era lá o grande protagonista, dizendo: eu sou o cara. Tá? Então Pedro era um cara orgulhoso? Com toda certeza. Mas aí então nós podemos tirar várias lições nesse sentido. Uma delas poderia ser essa sim, tá? Mas eu não vejo ali uma situação que Deus já tivesse demarcado. Não, vou chamar ele para ele afundar depois de 2 passos. Dessa maneira eu não consigo enxergar, não. Agora eu consigo enxergar as várias lições tiradas desse incidente que acabam nos edificando. Obrigada. Então, vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu estava ouvindo uma pregação do Augusto Nicodemos, achei interessante. Né? Na pregação ele falou que alguns estudiosos dizem que o fruto do Espírito é um só. Por isso que ele fala assim: mas o fruto do Espírito. Não diz os frutos, mas o fruto do Espírito, como que ele se manifesta, né?
A alegria, o amor, por exemplo, só que o amor, como que ele se manifesta? A alegria, por exemplo, é um amor exultante. A paz é o amor em repouso. Longanimidade é o amor em ação e assim por diante. Eu achei isso bem interessante. É uma extensão do amor, onde Paulo diz para que sejamos servos um dos outros e toda a lei se cumpre numa só, em amar o próximo como a si mesmo. Então, o Espírito Santo que Jesus nos deu, ele age em nós, e quando andamos no Espírito e ouvimos e fazemos a vontade dele, ele produz em nós o fruto. E alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar, foi de ontem até isso que está falando aí, Val, é que ontem pastoral, né, ele, assim, é tudo muito bonito, né, porque a gente vê assim, a humildade dele como servo de Deus, é um exemplo, assim, pra gente. E ontem ele pediu perdão para a igreja, né, sobre várias coisas, ele disse, olha, irmãos, eu não poderia deixar de falar isso aqui. E no meio disso tudo, ele falou assim, que ele era uma pessoa, assim, difícil, né, muito difícil, que quem conviveu com ele sabe disso, né, há muitos anos, né? Ele está falando do pessoal que fundou a igreja com ele. E ele disse que ele era uma pessoa muito assim, olha, aquilo ali tem que estar no lugar, aquilo ali não pode falhar, aquilo tem que estar certinho. Aí, com o tempo, ele, né, eu entendi isso, que com o tempo ele foi olhando e disse, olha, irmãos, nós precisamos cuidar do templo mesmo, 4 paredes, precisamos, mas nós precisamos amar muito mais os irmãos. Né? Então, está dentro disso aí que você falou, né? Então, assim, às vezes a gente valoriza tantas outras coisas, né? E o principal a gente não faz, né? Que é eu ter uma paciência um pouquinho mais com meu irmão, né? Às vezes ter, se eu tenho alguma coisa. Então, assim, eu achei isso muito interessante do pastoral ter falado ontem, isso serve pra gente, né? Que eu fiquei até pensando assim, poxa, às vezes eu me importo com umas besteiras lá dentro de casa, que de repente não era para me importar tanto, era para me importar mais com as vidas que estão lá comigo, né? Não com... não. Tipo, até meu filho, meu marido, né? Assim, com outros. Então, às vezes, a gente dá muita importância. É isso aí, o fruto do Espírito é isso, né? A gente olhar mais para o que é o que tem, é o irmão, né? É o que tem vida, é o que pulsa. Não é essas coisas que daqui a pouco não vai estar aí, quebra, cai, joga fora, compra outro, põe no lugar, né? Então, não é que a gente também vai ser relaxado com as coisas, não é nesse sentido, né? Mas, assim, não se importar tanto com algumas coisas que pra gente não tem relevância, né? Pra nossa... A irmã estava falando, eu lembrei. Tem, acho, 2 semanas, acho que mais ou menos isso, né? Eu estava muito estressada, né? E comecei realmente a dar lugar à carne. E comecei a descascar em cima do carro, né? Aí passou um tempo e eu senti no meu coração de pedir desculpa, né? É Deus, né? Em outra época, antes de conhecer a Jesus, eu realmente, ele sabe, eu não pediria desculpa. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Então, eu senti no meu coração e falei assim, olha, você me desculpa. Ele falou assim, eu não levo nada pro coração, por mim tá tudo bem. E eu olhei assim, eu falei, nossa, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil não, gente. É como o pastor falou na pregação, né? Toma a tua cruz dia após dia. É um processo, a gente é provado diariamente. Diariamente. Então, pode. E até essa semana, né, anteontem, foi sexta-feira, né, aconteceu uma situação chata comigo. E, de fato, né, a gente tem que vigiar mesmo, porque se a gente deixar, a carne domina, entendeu? Porque é muito fácil quando as coisas estão dando certo, a gente tá em espírito, amém, tá dando tudo certo, é muito bom. Mas quando as coisas fogem ao nosso controle, é que a gente tem que realmente mostrar a nossa dependência de Deus, né? Que nem aconteceu acho que foi sexta ou foi quinta-feira, que, né, como todo mundo sabe, eu estou para casar,
Então, eu estou na dependência de chegar um documento lá, né, em São Paulo, para poder dar o andamento lá no processo do nosso casamento, né, a liberação. E eu, na segunda-feira, fui lá no Correios, né, enviei lá o documento, né, e ele não chegou o documento, estava previsto para chegar no dia seguinte, de fato chegou, só que não foi na agência de correio que eu tinha colocado, chegou numa outra, ou seja, aí deu um problema lá que voltou para a central de tratamento, e aquilo me deixou num total desespero, né, aí eu comecei a ver, assim, eu fiquei totalmente cega e a fé, sabe, saiu de mim, falei, gente, não. Aí eu fiquei com raiva, eu fiquei com raiva dos Correios, falei que ia processar, e fiquei ligando pro Edson lá e atormentando a vida dele, gente, sabe? E depois, né, eu cheguei em casa, eu estava muito atordoada mesmo, eu falei, não, isso não é normal essa minha atitude. Até aqui o Senhor me ajudou e vai acontecer o que for tiver de acontecer, tudo vai estar na dependência de Deus. Se for para me casar, dia 30, amém. Se não for para o seu imprevisto, amém, é da vontade de Deus. E em tudo temos que dar graças. E eu fui lá para o meu quarto, orei, pedi a Deus perdão, falei, Deus me perdoa, porque eu não posso ficar assim, por uma situação que aconteceu errado. Né? Tudo acontece segundo a sua vontade. E aí eu orei, saí dali bem mais leve, né? Que eu estava com um peso muito grande, se ele foi me pedir perdão pro Edson também, né? Porque ele, coitado, ele não bebê na fé. E ele vendo a minha atitude horrorizado, né? Aí eu expliquei, olha, isso acontece, realmente a gente às vezes dá domínio, dá vazão. Mas eu estou aqui arrependida, me perdoa, porque, coitado, ele ficou mais assustado do que eu, ele estava calmo, mas de tanto que eu perturbei. Enfim, mas assim, a gente tem que ter realmente muito cuidado, né? E olhar mesmo, depender sempre de Deus, porque seja lá na situação boa ou na ruim, Deus está no controle das todas as coisas. O importante também é reconhecer, né? Você reconheceu e pediu perdão, né? Isso também é importante, porque às vezes Deus fala e você, ou não, ele que tem que vir. Isso é importante. Todos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu sempre medito na segunda epístola de Pedro, e no capítulo 1, no versículo 5, Pedro fala o seguinte: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, né? Diligência é o cuidado em executar uma tarefa, você não fazer de qualquer maneira, mas fazer com cuidado, né? Com aquele esmero, né? Com aquela preocupação de fazer certo. Então ele fala, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, né? Nesse caso, piedade é o respeito, a reverência, né? E à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Sempre que eu vejo isso, sempre que eu leio esses 3 versículos, eu fico com a sensação de que Pedro está falando para a gente o seguinte: conforme você começa a caminhar, né, com diligência, você vai acrescentando essas coisas ao seu caráter, à sua vida espiritual, ao seu amadurecimento. É como se Pedro fosse construindo camadas de um bolo, e é assim que eu enxergo, e ele vai acrescentando essas coisas, uma em cima da outra. E como o Cleiton gosta de falar, na cereja do bolo, ele coloca o amor, o ágape, aquele amor de Deus, aquele amor supremo. Então, irmãos, eu enxergo a caminhada cristã, eu sempre falo isso, a caminhada cristã não é uma corrida de velocidade. Não importa se você se converteu hoje e amanhã você já conhece toda a Bíblia e você é fervente. Não é sobre isso que fala o cristianismo. O cristianismo é uma corrida de resistência. É dia após dia, até aquele grande dia.
Não importa se você fez uma grande obra missionária durante os 3 primeiros anos do seu ministério, da sua caminhada com Cristo, se o resto da sua vida você viver em pecado de qualquer maneira, de qualquer forma, porque cabe a cada dia seu mal, e naquele dia que o Senhor chegar, como que vai estar a sua vida naquele dia? Não é? Então, o cristianismo é isso. É um amadurecimento diário. E esse amadurecimento vem a partir de algo que nós falamos todas as ceias. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos os dias nós temos, irmãos, que ponderar, que analisar como que eu vivi o dia de hoje. E buscar com fervor essa mudança, irmãos. Eu ainda não consegui mudar, mas eu busco isso. Porque essa é a diferença. Porque todos nós erramos. O que me difere do mundo é que o mundo erra e sente prazer no erro. Eu erro, eu chego de noite no meu quarto, quando eu olho toda a grandeza e poder e glória do meu Deus, e olho tudo aquilo que eu fiz que vai contra a vontade do meu Deus, aquilo gera em mim uma tristeza e um buscar em Deus dessa capacidade para não agir assim novamente. Não somos perfeitos, irmãos, somos imperfeitos. E o fato de sermos imperfeitos mostra toda a perfeição do sacrifício de Cristo. Porque nós somos justificados por aquilo que Ele fez. Percebe? Mas nós não nos conformamos com os nossos erros. Não sentimos prazer nas nossas falhas. Pelo contrário, a cada dia confessamos diante dele que é o único que pode fazer alguma coisa. Porque somente Deus consegue mudar o nosso caráter, a nossa essência. E eu quero convidar os irmãos a ler Deuteronômio no capítulo 22 e no versículo 10, porque isso chamou muito a minha atenção. É um versículo pequeno que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido. Mas aqui em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 10, tem um princípio que muitas das vezes nós esquecemos, que diz o seguinte: com boi e com jumento não lavrarás juntamente. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que eu não podia colocar um jugo em 2 animais diferentes para lavrar o campo. E Jesus ele fala o seguinte para nós: tomai sobre vós o meu jugo. Eu não posso ser diferente de Cristo. Se eu quiser trabalhar nesse campo e tomar o jugo dele, eu tenho que ter a mesma essência. Para ter a mesma essência, tem que ter novo nascimento. Porque senão eu não posso tomar o jugo do Senhor, porque eu seria um ser diferente dele. É nesse sentido que Paulo vai falar: não vos coloquei sobre jugo desigual. Você não pode trabalhar junto com um ser de uma essência diferente da sua. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Se nós quisermos tomarmos o jugo dele sobre nós, que é suave, que é leve, para ararmos, para trabalharmos nessa seara. Amém, irmãos? Amém. O caráter é um conjunto de características relacionado ao modo de agir e reagir diante de algumas situações difíceis. Uma pessoa de caráter, ela é uma pessoa que possui uma formação moral sólida e incontestável. Ela tem firmeza e não quebra os princípios e valores, que é tudo aquilo que nós, como sociedade, determinamos como correta. O caráter está ligado muito com a índole de cada pessoa. Mas quando falamos de caráter cristão, o que isso quer dizer? O que é o caráter cristão? O caráter cristão, ele não está apenas relacionado ao nosso modo de agir e reagir diante de algumas situações difíceis, mas está também relacionado à nossa maneira de viver como cristão. É os princípios e valores de Cristo, que é tudo o que aprendemos na sua palavra.
O caráter do cristão vai apontar sempre para Cristo. Quer falar, irmão? Então, é andar como Cristo andou, é amar o teu próximo como a ti mesmo, é perdoar ao teu irmão, é não pagar o mal com o mal. Como descrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Alguém quer falar alguma coisa? Agora eu vou falar sobre... Vou dar um exemplo de caráter. E um exemplo maior é Cristo, né? Então, vamos falar sobre Cristo. Vamos estudar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajuda a entender quem é Deus. Podemos definir os atributos de Deus como sendo atributos de perfeição da essência de Deus. Importante dizer que nós não conseguimos explicar ou definir Deus de forma plena e compreensível, apenas aquilo que Ele nos revelou em Sua palavra. A teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são os atributos exclusivos do Senhor, pertencentes a Ele somente, não são compartilhados. Esses atributos, os atributos incomunicáveis, eu coloquei aqui como sendo a personalidade de Deus. São qualidades únicas do Senhor, a sua identidade que mostra quem Deus é. Depois a gente vai até falar sobre personalidade, né? Agora vamos falar sobre os atributos incomunicáveis, né? Que é sobre a onipotência de Deus, que significa que Deus tem todo o poder. Toda a criação foi feita pelo poder da sua palavra. Tudo está sob o domínio de suas mãos e nada sai do controle. E não há nada que seja impossível para Deus. No início, né, do livro de Gênesis, Deus fez todas as coisas com a sua palavra, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Isso mostra o poder de Deus. E em Apocalipse fala, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o início e ele é o fim. E agora a gente vai falar um pouco sobre a onipresença, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, ele está os nossos irmãos lá do outro lado da internet, está em todos os lugares. É interessante a gente perceber que conforme os anos vão se passando, né, conforme os capítulos vão sendo criados na Bíblia, você vai vendo que essa percepção de Deus, né, esse entendimento de Deus, ele vai evoluindo, né? Quando a gente fala que Deus ele é onipresente, que Deus está em todos os lugares, antes, né, lá atrás, na Mesopotâmia, ali, tipo, não existia muito essa ideia de um Deus que estivesse em todos os lugares, né? As deidades, vamos dizer assim, elas eram consideradas regionais, né? Não, esse aqui é o Deus do Egito, esse aqui é o Deus dos montes, esse aqui é o Deus da... Mas em Deus nós vemos Deus ele em todos os lugares, né? Tanto que quando Israel vai descer para o Egito, ele fala, não temas em ir ao Egito, porque eu vou lá contigo, eu vou estar lá e depois eu vou trazer vocês de volta. Então, assim, você vê Deus ele se revelando na sua essência e mostrando, não estou só aqui, né? Quando você vê ali o profeta chegando lá junto ao rio Quebar, né? Tipo, e você vê a glória de Deus, cara, ele está na Babilônia, né? E ali você vê Deus está em todos os lugares. Uma outra questão que eu queria trazer é a questão da palavra de Deus ali na criação, né? Porque Deus fala, eu sempre gosto desse exemplo, haja plantas, né? Hajam a relva, né? As plantas,
E você não vai ver Deus determinando, não, haja uma planta com uma folha vermelha, haja uma planta com uma folha mais clara. Mas a palavra, ela traz toda a essência e entendimento daquilo que era a vontade de Deus, percebe? E João vai deixar isso bem claro quando ele fala para a gente assim, ele estava no princípio com Deus. E ele era a palavra, ele era Deus. Então Jesus, ele é a expressão da vontade de Deus, ele conhece a essência de Deus, porque ele é Deus. Se ele se manifesta através da palavra de Deus, ele sendo a palavra de Deus, ele conhece quando Deus fala, haja, ele sabe qual é o intuito do coração do Pai. É por isso que ele afirma para a gente assim, eu faço a vontade do meu Pai. Eu tenho que fazer a vontade dele, porque ele sabe a vontade do Pai. Amém? Era só isso que eu queria colocar nesse ponto da criação e nessa questão da regionalidade que existia na cultura da época, de achar que, não, a gente vê, por exemplo, os filisteus, não, o Deus deles é o Deus dos montes, vamos atacar eles no vale. Mas Deus é Deus em todos os lugares. Amém? Sabe o que eu acho interessante? O que eu acho interessante, como é que o ser humano ele está. Porque às vezes eu fico tentando, você tem que entender que você está maluco. Porque eu vejo Deus, por exemplo, ele está aqui. Ele sabe o que eu estou pensando, o que a Valéria está pensando, o que a pessoa que está lá no Japão está vendo lá, aquela pessoa que está lá no fundo do mar. Gente, tu para pensar nisso, meu Deus, a gente. E tem gente que está tentando entender Deus, não tem como. Mas é uma coisa assim, Deus ele sabe assim, quem vai nascer, quem está no ventre. Sabe, é maravilhoso você parar para pensar nessas coisas. Como salmista. Esses dias eu peguei e falei com a minha mãe, né? Aí ela colocou assim no WhatsApp, como se fosse assim, ela está comemorando alguma coisa, né? Um aniversário, eu só sei lá de casa mesmo, né? Assim. Minha mãe eu não sei. Aí eu olhei assim, eu falei assim, eu fui procurar saber, né? Já para não esquecer, né? Me anotar e não esquecer. Aí eu falei assim, a senhora está fazendo aniversário? Porque pelo que ela escreveu, né? Quero agradecer a todos e tal. Aí ela, não, meu filho, é que agradecer as pessoas porque teve filhos de Nazaré, assim, lá em Belém tem em outubro, né? Aí eu falei assim, tá, porque eu pensei que era o seu aniversário. Né? Aí esses dias eu estava assim, né, nesse dia, porque eu fui até trabalhar e quando eu voltei, aí eu comecei até a trabalhar em casa. Isso que o irmão Carlos falou aí, né? Cada lugar é um ídolo, né? Aí eu falei assim, eu pensando, né? Aí passei, olhei uma imagem, né? Aí colocaram umas florzinhas, uma lâmpada para clarear, né? Aí eu lembrei logo da palavra, né? Esse mesmo precisa de luz, né? Deus não precisa de luz. Precisa que alguém carregue. Aí eu fiquei assim pensando, porque como Deus é maravilhoso que nos libertou a mente, né? A nossa mente. Aí eu fico vendo assim, meu Deus do céu, minha mãe, né? Com aquela coisa, mas aquilo ali é do lugar que eles colocaram naquele lugar ali. E as pessoas vão crescendo e vão ficando naquela. Aí eu parei e fiquei pensando, meu Deus, é por isso que às vezes as pessoas falam assim, né? As pessoas que elas não conhecem de fato a Deus, elas falam, meu Deus, mas por que essas coisas acontecem? Mas é pela dureza do coração das pessoas de não reconhecer o Senhor. Então o que acontece? Todas essas coisas vão vir sobre a vida da pessoa, porque eles colocam, porque tem em cada lugar mesmo, olha, aqui no Rio, até acho que é um jogo. O Belém, olha, gente, é uma coisa assim que, se você for em Belém nessa época, você fica assim, olha, a cidade para, as pessoas vêm de lugares distantes, os ribeirinhos, naquela situação difícil, eles vêm com tudo para a cidade. E é feito muita comida típica do lugar, entendeu? E aquilo ali é tudo para Nazaré. Só que eu chegava lá comer também, mas eu não orava lá. Mas então cada lugar que a gente vê, eles vão colocando um forte ídolo ali.
e a situação vai ficando desse jeito. Entendeu? Essa é já Aparecida, né? É rapidinho o comentário que eu vou fazer. Então, da plenitude de Deus, que não é só as grandes coisas que Deus faz, né? Às vezes a gente calcula, principalmente quando a gente para orar, e meu Deus, as coisas mais difíceis assim agora, mas vê que Deus também ele age naquelas coisas tão pequeninas, tão que parecem tão bobas, né? Mas tão no momento, por exemplo, ele age. Foi quinta-feira, foi terça-feira. Terça-feira, aquele tempo chuvoso, a semana toda chovendo, e eu preocupada, falei, Senhor, eu sei que o Senhor é dono do tempo, de tudo, mas, por favor, eu peço ao Senhor que o Senhor modere um pouquinho a chuva terça-feira, porque os irmãos não estão vindo aqui, e eu gostaria tanto que não chovesse, e fosse, o teu povo vai estar aqui, e eu gostaria, assim, então vê que realmente não choveu, e vê que as coisinhas pequenas que parecem ser tão insignificantes, mas Deus estaria agindo, não só na cura de uma doença grave, mas nas coisas que estão pormenores, quando sair, pedir que Ele nos leve, nos traga, que abençoe. Então, vê que é um Deus realmente incrível, onipotente mesmo, dono de tudo e de todos, né? É verdade. Eu não poderia, depois da fala da irmã Helena e da Cláudia, e até do Carlos mesmo, deixar de falar isso. Mas eu não sei como é que vocês se sentem, acredito que se sentem da mesma maneira como eu me sinto, quando a gente começa a refletir na capacidade de processamento. Desculpa falar de uma linguagem técnica, porque eu e o Carlos são da área, então fica até complicado falar de outro jeito. Mas a capacidade de processamento da mente de Deus. Aí eu estava pensando aqui, vocês estavam falando, talvez a gente fica impressionado com o Google, que tem aqueles servidores astronômicos e tal, e faz bilhões de processamentos por bilionésimo de segundo, mas um dia desse teve um apagão, parou o mundo inteiro por causa disso. E aí eu estava pensando, Deus, ele não somente processa as informações de cada ser desse planeta, seja ele cristão ou não, Deus conhece todo mundo pelo nome, já começa por aí. Deus conhece a vida de cada um de nós, como a irmã Helena mesmo falou, nos mínimos detalhes. Então, ele sabe tudo sobre cada pessoa. Não tem um ser nesse planeta, como o Salmo 139 diz, que vai se esconder lá no seio da terra e Deus não vai estar vendo ele, muito pelo contrário. Então, vocês imaginem Deus processando tudo isso, ainda tem que tomar conta dos bilhões de seres angelicais que existem no céu, e ainda tem que tomar conta de todos os bilhões de astros em todo esse universo. Gente, tenta imaginar um negócio desse. Não dá. A gente não consegue alcançar um negócio desse. Tá? E aí a Bíblia diz, vocês têm a mente de Cristo. Misericórdia. Eu estou no primeiro neurônio ainda, eu acho que eu nem cheguei lá. Então, a questão toda é que isso que o Carlos falou, da construção do nosso caráter, achei essa palavra linda de 2 Pedro, que a gente vai construindo como uma camadas de bolo. Mas, irmãos, a nossa vida é essa. Tá? A gente, todo dia, a gente vai entrar no aprendizado. Vamos errar? Vamos. Vocês estavam aí falando, né, dos pecados de cada um. Eu também pequei ontem. Tá? Peguei com a minha irmãzinha ali, a Valéria, porque estava aflito por causa do horário, ela tinha saído do trabalho, estava indo para casa, quer dizer, o tempo dela também estava escasso. Eu fiquei irritado ontem por causa do tempo. Você sabe o que aconteceu? A palavra que o Carlos leu fala de fraternidade, do amor, né? Na minha tradução a gente fala de gentileza. Tá? E aí vocês veem, adiantou ficar irritado?
peguei um trânsito infernal, porque teve incidente na ponte, tá? E a gente ficou parado um tempão. Adiantou eu ficar irritado. Aí, para completar, a Isabel, depois que a gente chega em casa, chama a minha atenção, né? E fala assim para mim, se pegou pesado, hein, cara? Ele acha que você tem que pedir desculpas. Eu falei, eu pedi desculpas? Eu não fiz nada de errado. Né? Vai escutando. Aí, bom, ela calou a boca dela. Gente, eu dormi com a voz da Isabel na minha cabeça. E hoje de manhã acordei com a voz dela. Não foi nem o Espírito Santo. Quer dizer, ele pegou e falou assim, vou botar a mulher dele, porque eu já conheço a peça. Agora fica no meu ouvido buzinando. E ficou aquele troço dentro da minha cabeça. Dormi a noite toda com aquele negócio. Acordei cedo. Falei, Jesus, já entendi o recado. Pode deixar. Vai ser a primeira coisa. A galera nem subiu a escada. Vem cá, minha irmã. Vem perdoar esse carnudo aqui. Então, queridos, é isso. É crescimento mesmo. Mas eu fico imaginando como Deus toma conta de todas essas coisas. Até com um negócio desse Deus faz. Amém? É verdade. Glória a Deus. Galerinha, 5 minutos, se precisar, tira o domingo que vem. Ô, Valerinha. Desculpa, entendeu por que eu falei Valerinha? Eu vou até ler um versículo, né, que fala da onipresença de Deus. O pastor até falou ali, é o Salmo 139, do versículo 7 ao 10, né? Quem achar pode ler. 139, 7 ao 10. Para onde me irei? Ah, é o microfone. Microfone. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eu estava com esse salmo no coração quando você estava falando, né, sobre isso, dessa onipresença de Deus. E a gente terminou esses dias aí de fazer a leitura de salmos, e quando eu cheguei aqui no Salmo 139, eu digo que é meu salmo. Por isso, né, por a gente não conseguir se esconder de Deus e Ele está vendo tudo. E eu, né, vocês já sabem, eu não preciso falar, vocês sabem que eu choro por tudo, até pela folha da árvore que se caiu eu estou chorando, mas... Então, assim... É o peixe que pega, ela fala que... Então, eu sou muito chorando e eu estou envelhecendo e estou ficando mais chorando. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, como é que eu fico desse jeito? Mas, irmãos, quando eu li esse salmo, eu me derramei na cama chorando. Mas chorando muito, porque eu disse, Senhor, a gente não é nada. Aí o Max chega assim no quarto de repente, Valéria, aconteceu alguma coisa? E eu tô lá chorando. Mas é porque quando a palavra de Deus ela toca tão profundamente no íntimo, ela tem esse poder mesmo, viu? Porque eu já experimentei várias vezes isso com Deus. Às vezes é uma pequena palavra e vem. Então, quando a gente olha para o Salmo 139, né, Val? E vê assim, né, que, poxa, para onde eu fugirei? De onde eu me esconderei, Senhor, da tua face, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê a nossa pequenez e vê também o cuidado dele com a gente, né? Eu digo, Senhor, olha, assim a gente não tem palavras, né? Eu vou começar a chorar de novo. Dá tempo ou melhor deixar para o próximo? Deixa o próximo.